A gente já se acostumou com a ideia de uma IA que conversa, que responde perguntas. Mas, e se ela pudesse fazer muito mais do que só conversar? Bom, nesta análise, a gente vai explorar o que parece ser o próximo grande salto da inteligência artificial. A transição de assistentes que respondem para agentes que de fato agem. Vamos conhecer o mundo da IA autônoma. Pensa na diferença prática disso. Em vez de só perguntar para uma IA qual é o melhor voo, seria possível pedir para ela comprar esse voo. É essa a grande promessa da IA autônoma e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa mudança de perspectiva nos leva direto para o universo dos agentes de IA autônomos. A gente não está falando mais de uma IA que só conversa, mas sim de uma IA que é funcional. Sabe? Sistemas que são pensados para executar tarefas complexas do início ao fim, sem precisar de alguém supervisionando cada passinho. Mas tá, como é que isso funciona na prática? Para deixar esse conceito bem mais concreto, vamos mergulhar num exemplo real. Uma plataforma que está transformando essa ideia toda em realidade. É hora de ver essa IA em ação. Esse aqui é o OpenClaw. Ele é uma plataforma de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode usar e até modificar para construir esses assistentes super poderosos. Dá para pensar nele como se fosse uma oficina completa para criar agentes de IA personalizados que trabalham sozinhos. E as capacidades vão muito, mas muito além da teoria. A gente está falando de um agente que pode responder mensagens no WhatsApp, organizar uma agenda, pesquisar na internet e até executar comandos direto no computador. E o melhor, ele se integra com os grandes modelos de linguagem que a gente já conhece e, o mais importante de tudo, ele aprende e melhora a cada nova interação. Certo, tudo isso parece bem impressionante, mas como esses agentes realmente funcionam por baixo dos panos? Vamos dar uma espiada na anatomia de um agente de IA para entender como é a estrutura dele por dentro. Olha só, a arquitetura de um agente desses pode ser dividida em 4 partes, 4 módulos principais. Pense nisso como se fosse o esqueleto que dá vida para essa tecnologia. Vamos analisar cada uma dessas partes. Primeiro, a gente tem o núcleo de IA. Ele é basicamente o cérebro da operação. É aqui que fica o modelo de linguagem, onde ele guarda a memória das conversas passadas e, claro, onde ele toma as decisões estratégicas sobre o que fazer em seguida. Aí em seguida vêm os agentes automáticos. Se o núcleo é o cérebro, esses agentes são as mãos. São tipo ferramentas especializadas que o cérebro usa para executar tarefas específicas, seja responder uma mensagem, fazer uma pesquisa na web ou automatizar um processo de negócio. O terceiro módulo é o de integrações, que funciona como se fosse os sentidos do agente. É por meio delas que ele se conecta com o mundo digital, sabe? Lendo e-mails, acessando o WhatsApp ou se comunicando com outros programas através das famosas APIs, que são como pontes que deixam diferentes sistemas conversarem entre si. E por último, o sistema de plugins. Essa parte é a chave para a evolução contínua do agente. É o que permite que novas habilidades e ferramentas sejam adicionadas, expandindo o que ele pode fazer com o tempo. É bem parecido com a forma como a gente instala novos aplicativos no celular. Mas olha, o OpenClaw não está sozinho nessa jornada. É muito importante entender que ele faz parte de um ecossistema de tecnologia bem maior. Um movimento que está crescendo numa velocidade impressionante. O ponto aqui é o seguinte: a gente está vendo nascer um campo tecnológico completamente novo. Tem várias equipes e projetos no mundo todo competindo e colaborando para resolver o mesmo desafio gigante: criar agentes de IA que sejam de fato autônomos. Nomes como AutoGPT, LangChain, CrewAI e BabyAGI talvez soem familiares para quem já acompanha essa área. E esses são só alguns dos principais projetos que estão na linha de frente dessa corrida, o que já mostra a escala e a seriedade do movimento. E todos eles, mesmo com suas diferenças, têm uma missão em comum: criar sistemas de IA que sejam autônomos de verdade, capazes de dar conta de tarefas bem complexas do começo ao fim, com o mínimo de interferência humana. A tecnologia é fascinante, a gente sabe, mas sempre fica aquela pergunta: e daí? Como é que isso se traduz em valor no mundo real? Vamos sair um pouco da teoria e analisar um caso de uso que mostra o potencial prático desses agentes. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como essa tecnologia pode ser usada não só para impressionar, mas para resolver problemas de verdade e criar novas oportunidades de negócio. Um exemplo muito interessante é a ideia de uma plataforma de IA super localizada, focada nas necessidades de uma região específica, como por exemplo o Vale do São Francisco, aqui no Brasil. E o potencial disso é imenso. Imagina só aplicar essa IA para otimizar o uso de água na agricultura
ou automatizar o atendimento no comércio local, criar roteiros de turismo personalizados ou até otimizar os serviços públicos de uma cidade. O ponto-chave é que cada aplicação é pensada para resolver um problema local de verdade. E aqui está a grande sacada. A IA autônoma não precisa ser algo exclusivo das gigantes de tecnologia. Ela pode se tornar uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento de comunidades, adaptado para resolver os desafios únicos de uma região específica. Para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Se um agente de IA pessoal estivesse pronto para agir agora, qual seria a primeira tarefa a ser delegada a ele? Vale a pena refletir, porque essa é uma pergunta que, muito em breve, talvez todo mundo tenha que responder.